Olá, jovem fã de Kono Ototomare, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre esse anime maravilhoso da temporada de primavera desse ano. Eu vou falar que, convenhamos, foi um episódio bonito, foi um episódio que a gente até não chorou, ok, mas foi um episódio que gera um pouquinho de lágrimas, talvez, ainda mais para quem chora fácil. Foi um episódio que focou em passado de duas waifus, querendo ou não, a gente viu o passado da Hozuki, que foi um passado que foi trágico, é um passado triste, então, tipo, ver a forma que ela tá superando esse passado é muito lindo. A gente dá parabéns se a gente quer colocar essa waifu num potinho e cuidar dela. E também vemos o passado de outra personagem querida, eu acho que a partir de agora, a Hiro, a personagem que a gente odiou no episódio passado, a gente já quer cuidar nesse episódio, porque a gente viu que ela foi má, realmente, ela foi má e eu não vou tirar isso, ela é culpada do que ela fez. Só que digamos que conforme o que ela vivenciou fez com que ela não tivesse confiança em ninguém, só que a forma também com que ela faz as coisas faz com que ela, digamos, esteja errada, porque ela querer quebrar os laços de outras pessoas é muito errado. Só que também o passado dela fez com que ela se tornasse assim. Então é uma personagem que está errada, só que a gente quer que ela evolua e melhore. Então a gente provavelmente vai começar a gostar mais dela a partir de agora, afinal ela se redimiu. Então é um passado legal, eu até vou falar bastante sobre isso no vídeo. Então vamos falar logo sobre esse episódio, porque eu tenho muita coisa pra falar. Teve chip novo, o nosso chip principal tá ficando mais forte. Então vamos falar de Kono Ototomare, episódio de número 7. Chika e Hozuki estão cada vez mais bonitos juntos. Vamos começar falando da parte que eu acho que foi uma das partes principais do episódio e a parte, digamos, do chip novo. E daí eu falo do principal ao longo do vídeo. Então vamos começar falando sobre o Kurata e sobre a Hiro. Então, esse novo chip, digamos, acontece se você notar certas cenas do episódio. Você vê a cena que a Hiro bate com a bolsa no Kurata, pelo que ela ouviu ele falar, porque a gente viu que ela foi meio que desmascarada. Afinal, ela viu que o laço de companheiros que o clube de Koto tem é mais forte do que as mentiras que ela tentava implantar. Então, digamos que ela desmoronou, ela não sabia o que fazer. E após o Kurata ir atrás dela e falar: "Você está com muito tempo livre, não é mesmo, Hiro-san?" Então, tipo, acabou com ela. Digamos que isso desmoronou ela, fez com que ela ficasse mais brava ainda, porque ela teve um passado que a gente viu. Ela não teve amigos, ela não teve companheiros, ela teve traições, e foi uma traição dura, porque você ser traído por uma amiga que você confiava e ainda ver que o seu namorado, no caso, não acreditava em você, foi um golpe duro para ela. E provavelmente seria para qualquer pessoa. Imagine se a sua namorada, digamos que não acredita em você, digamos que os seus melhores amigos não iam ouvir nada que você diz. Que tipo de amizade é essa? Que tipo de confiança é essa? Então a Hiro, quando viu o discurso do Kurata no episódio passado, após ver o laços do clube de Koto, ela tentava, digamos que, acabar com esses laços, porque ela sempre faz isso quando ela encontra alguém que ela acha que esses laços são muito fortes ou que são falsos na realidade. Então a gente viu que o laço do clube de Koto é verdadeiro, eles são fortes, eles confiam nos outros, e acontece que as mentiras da Hiro não foram de nada, porque eles são mais fortes, a amizade vale mais. Então vemos que após daí ela dizer tudo aquilo pro Kurata, digamos que daí ela ficou bem triste, ela foi chorar. E o que acontece é que no dia seguinte a gente viu que o Kurata conversou com ela um pouco, a própria Hozuki. Então a gente viu que a forma como ela se desculpou depois, porque foi esse o final do episódio, ela voltou no clube, ela falou que queria pedir desculpas, ela perguntou se podia entrar. Então a gente já percebe que ela falou provavelmente toda a situação dela, ou certa parte do que ela fez. Mas o importante é que a gente viu que ela se redimiu e agora é uma companheira oficial do clube de Koto. Agora ela está entrando para encontrar os laços verdadeiros. Então eu acho que foi muito importante isso. Agora você deve estar se perguntando, porque eu falei um pouco da Hiro, que eu gostei como ela foi no episódio, só que você deve estar se perguntando: "E Haru, então agora o que você quis dizer com o chip novo?" Então, veja certas cenas do Kurata com a Hiro. A forma como o Kurata quer cuidar dela, também como ele cuida de todos os companheiros, tentando ser um bom presidente. Só que digamos que por eles serem do mesmo ano e ver a cena dela batendo na bolsa dele, ou melhor, batendo nele com a bolsa, e na cena que ele falou: "Eu não entendo as mulheres", ou melhor, "Eu não entendo as pessoas", e ele fica bravo porque ele não conseguiu entender o modo de pensar dela, gera meio que aquele possível romance. Então eu acredito, no meu ponto de vista, que a obra vai desenvolver mais um casal. Dessa vez será Hiro e Kurata. E se você for ver, tem tudo pra dar certo, porque ambos podem ser aquele casal que sempre briga e sempre, digamos que tentam se entender, são do mesmo ano, e a gente viu que já vai rolar umas cenas bem próximas dos dois. Então eu acredito que vai ser mais um casal que a obra vai tentar colocar. Então eu espero que sejam bem desenvolvidos, eu espero que sejam um casal mesmo, afinal eles têm tudo, eles são tipo o Chika e a Hozuki. A única diferença é que são do mesmo ano, como o Chika e a
a Ruzuki são. Então tem tudo pra dar certo esse casal e eu tô torcendo que se realize, porque são os personagens principais que são legais. Então dá um belo casal pra gente shippar após o principal. Para todo caso, eu falei a parte da, digamos que da Hiro-san, eu acho que foi uma personagem que realmente foi necessário tudo o que aconteceu com ela nessa parte do clube de Koto para com que ela encontre os verdadeiros companheiros, e nesse clube ela vai encontrar. Então foi muito bom ver a forma como eles fizeram isso em 2 episódios. Então a Hiro-san no próximo episódio já vai ser, digamos que a nossa segunda waifu. Para todo caso, falei o que eu queria da Hiro, agora vamos falar um pouco sobre o que mais teve no episódio e sobre o passado da Ruzuki, algo que emociona a nós que estávamos assistindo. Então vamos falar agora sobre o passado da nossa amada waifu, a Ruzuki. Olha, sério, foi muito lindo ver a forma como eles fizeram, porque a gente viu que o começo do episódio foi o Chika chegando no apartamento dela, teve uma cena engraçada da Ruzuki falando, xingando ele de hentai, que significa pervertido, baka, tudo. Então a gente vê que daí ele entra, porque ele viu que ela tava muito mal, ela ainda tava com um pouco de kazé, que é meio que um resfriado. Então a gente vê que ele teve que cuidar dela, ele teve que fazer, digamos que, uma janta, ou melhor, uma canja pra ela. Então ele teve todo um cuidado, ele ainda critica ela, você tem que se cuidar melhor, coloque algo na sua geladeira. E ela achava que era porque ele havia comido, e não, ele havia feito, digamos que, uma refeição para ela. Então foi legal ver a forma como ele cuidou dela. Tem cenas clichês, mas são cenas divertidas que eu gostei, como a cena que ele errou a gaveta e acabou pegando, digamos assim, certas roupas íntimas da Ruzuki. E ele ficou bem, tipo, eu não olhei nada, mitenai. Então ficou bem legal. Então a gente viu que ele começa a ouvir uma apresentação que ela fez quando ela ainda estava, acredito que na, como se diz, fundamental, eu acredito, Chugakusei, que eu não lembro bem em Nihongo como é que se pronuncia, só que ela quando ela ainda tinha entre 14 e 15 anos. Então, após o Chika ouvir essa apresentação dela, eles mostram daí para nós o flashback da personagem. E daí vemos que foi um passado triste, porque ela perdeu o pai dela cedo, que era o grande chefe da escola Hozuki, que era de Kotos. E após tudo isso, a mãe dela teve que administrar essa escola. Só que acontece que a mãe não tinha tantas habilidades como o pai da Hozuki tinha no Koto. Então vemos que várias pessoas acabaram saindo do curso da escola de Koto por conta que não era mais a mesma pessoa, não era mais, digamos que, o mesmo chefe. Então acontece que isso gerou uma carga muito pesada, e a Ruzuki queria tentar animar a mãe dela. Então a Ruzuki, tipo, ensaiava, tocava peças de Kotos. E após a mãe da Ruzuki ver o talento que ela tinha, que era, digamos que, a próxima herdeira, a pessoa que iria suceder o pai dela, então vemos que a mãe da Ruzuki colocou uma carga muito forte, colocou treinos diários, não podia ter amigos, tipo, você não vai participar de bukatsu nenhum quando você acabar o período da escola, você já vai vir direto pra casa, vai ensaiar, você vai ser a próxima sucessora, você tem que tocar desse jeito a peça. Então isso lembra muito até uma semelhança com Shigatsu Akimi no Uso, se você notar, por conta lá do protagonista principal e da mãe dele, que só ensaiava a peça direitinho, não podia ter o estilo próprio. A diferença é que a Ruzuki, tipo, ela não se afastou do Koto, é uma coisa que ela ama, e ela tentava, digamos que, convencer a mãe dela. Ela queria que a mãe dela, tipo, conversasse, discutisse, que as duas tivessem meio que uma conversa, tipo, ela iria fazer a coisa, mas ela queria que a mãe dela falasse com ela primeiro. E acontece que a mãe dela não falava, tipo, fazia escolha própria, não deixava a filha falar, e era o destino da filha. Então vemos que após, digamos, um teste de admissão numa escola, que seria a escola de elite de Koto, a Ruzuki não toca a peça que seria a peça que foi escolhida para ela, e toca uma peça que queria que tocasse diretamente o coração da mãe dela. E após tocar essa peça, todos que estavam diante da apresentação da Ruzuki se emocionaram e falaram: com 15 anos ela já tem esse talento. Então digamos que não foi a peça designada, ela seria reprovada, só que foi uma peça que ela quis fazer para que tentasse alcançar o coração da mãe dela, porque como a mãe dela falava quando ela era pequena, que o Koto é como o Ryu, que é um dragão que pode ligar tanto a terra como o céu, que pode ligar as pessoas através do sol. Então a Ruzuki ficou mais chateada porque a música dela não tocou a mãe dela, e a mãe dela ainda falou uma coisa que abalou muito ela. Então tipo, foi uma parte trágica, foi uma parte triste, e após a Ruzuki ficar meio desanimada com a mãe dela, ela não começou mais a obedecer, até que gerou na excomunhão, ou se você preferir, ela deserdou a filha. Então, digamos que daí a Ruzuki, tipo, faz o que quiser, porque ela não é mais a sucessora da escola de Ruzuki de Koto. Então daí vemos que isso gerou toda na situação atual, a Ruzuki mora sozinha. Só que o que acontece é que como a Ruzuki não é mais, digamos que a herdeira, há um problema.
como é que ela vai, digamos que, tocar Koto? Porque ela tinha tudo permissão especial, ela podia tocar quando ela quisesse, porque ela era a filha, era herdeira, tinha toda uma pose, uma situação social como a herdeira daquela escola. E como ela foi deserdada, ela mora sozinha, onde que ela vai tocar Koto? Então ela teve que procurar um bukatsu, que significa um clube. E que clube seria? De Koto, é claro. Então ela vê uma apresentação de Koto, tipo, na rua, ou na rua não, num auditório, ela vê por acaso. E quando ela entra nessa apresentação, quem que ela vê diante dela? Ela vê nosso querido Kurata com as senpais dele. Então, após ela ver o Kurata e a senpai Tachi, digamos que isso emocionou ela, porque não foi tipo de lágrimas, mas foi uma emoção que ela achou divertida, que ela própria sentiu um pouco de inveja, porque ela queria ter essa situação, ela queria tipo tocar o Koto por diversão, não tipo pra ser o primeiro, pra conseguir tal título, e sim pra se divertir, independente se ia ser bom ou ruim, ela queria sorrir com os companheiros na apresentação, estar ali na frente fazendo algo que gosta. Então, é por isso que ela escolheu aquele clube, aquela escola para ir, para com que ela se divertisse também. Então foi bem legal essa parte que eles fizeram, toda essa ligação, eu achei que foi bem importante. Então daí vemos que tudo gerou na fase atual, porque daí a gente viu que isso foi mostrado pra gente, só que a gente viu que o Chika se emocionou com a apresentação, a gente viu que o Chika cuidou da Hozuki no dia seguinte, teve cenas de fanservice dos dois, a gente viu o Chika segurando ela, segurando na testa dela pra ver se ela não tava com febre e tudo. Daí a gente viu ela falando toda a verdade para os companheiros, e foi nessa hora que daí, digamos que a Hiro se surpreendeu após ela ouvir isso do Kurata, tanto a Hiro como a Hozuki. O Kurata só fala kite arigato, ou melhor, hanashite kite arigato, que significa muito obrigado por ter nos contado. Isso foi uma frase simples, mas foi uma frase que tipo emociona. Por que eu digo? Porque era uma frase que ninguém esperava. O próprio Chika se surpreendeu e daí todos acabaram falando frases que deixaram ela feliz. Porque pelo que dava a entender, tipo, eles não iam entender, iam ficar bravo com o que aconteceu com ela por ela não ter contado. E não, eles ficaram felizes por ela estar contando isso para eles. Porque eles já têm um laço, eles estão crescendo juntos e eles não ligam se a Hozuki escondeu isso, se ela quis contar agora. Então foi legal de ter visto isso, e eu acho que isso mostra uma questão bem legal, que companheiros são importantes, mas companheiros leais, porque o próprio anime já mostrou que há pessoas que não são companheiros de verdade, e prova o quão difícil é ter um amigo de verdade, mas quando você tem, é maravilhoso, e foi mostrado nesse episódio isso. Então eu gostei bastante e acho que foi muito bonito e emocionante. Então eu acredito que eu falei quase tudo que eu queria falar sobre o episódio de número 7 de Kono Oto Tomare, meu querido e minha querida jovem. O que a gente pode esperar mais um pouco? Eu acredito que tudo isso tem uma ligação. Como a gente viu, a Hozuki não tá falando com a mãe dela. Só que a Hozuki não desistiu, eu acredito, ainda de fazer o Koto, o som dela, chegar à mãe dela. Como a própria Hozuki mostrou no episódio, que é difícil com que você faça com que o som chegue até a pessoa. Isso foi uma frase que mostrou no final do episódio, que tocou até o Kurata, porque o Kurata viu que ele teria que se esforçar para conversar com a Hiro. Então eu acho que se você viu o episódio, você entendeu. Então eu vou falar essa parte meio que por cima, mas eu espero que você entenda. Então, eu acho que a forma como mostrou que às vezes uma peça de Koto é igual humano é muito legal, porque às vezes é difícil de entender, é difícil de mostrar o significado, é difícil de compreender, porque às vezes não pode ter, digamos, um significado, um objetivo, então há várias interpretações. Então foi bem legal isso, porque mostra também como são as pessoas. E eu acho que a Hozuki, como o Kurata se esforçou para falar com a Hiro, a Hozuki vai se esforçar para falar ainda com a mãe dela, só que ela vai falar com a mãe dela através do Koto mais uma vez e estando no Nacional, porque eu acredito que cada um tem um objetivo, como já foi mostrado, e eu acredito que a Hozuki chegando no Nacional, ela vai aparecer diante de várias pessoas e a mãe dela vai ver a forma como ela tá tocando o Koto feliz e talvez até se arrependa das atitudes que fez, mas isso a gente só vai descobrir com os próximos episódios. Para todo caso, eu acho que é isso, eu já queria falar um pouco sobre isso, só que a gente assistindo essa parte e a gente conversa melhor sobre essa situação da Hozuki com a própria mãe dela. Para todo caso, meu querido e minha querida, foram mais isso que eu achei interessante, que eu gostei, que eu queria falar com vocês sobre o episódio. Foi, como eu disse, um episódio emocionante, fez a gente meio que se emocionar um pouco. Foi importante ver, digamos, que a Hozuki agora tá com peso, digamos, a menos. Ela pode confiar em volta dela nos companheiros e a própria Hiro vai ter companheiros. Então, digamos que a Hozuki e a Hiro tinham semelhanças, embora tenham ido por caminhos diferentes. Então foi legal, então, digamos que eles terem já focado no passado dessas duas personagens e já terem feito, digamos, o desenvolvimento, o amadurecimento delas. Então eu acredito que agora elas só vão evoluir junto do clube de Koto. Mas então era isso que eu queria falar no momento atual sobre o episódio de número 7.
Foi isso que eu gostei. Quero saber sua opinião nos comentários, o que você achou, o que você gostou mais. Achou uma cena engraçada? Me diga nos comentários. Se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar assistindo. Também compartilhe o vídeo caso você goste, que isso vai ajudar bastante. E se a sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Oto Tomare? Então, provavelmente a gente vai ver mais do casal principal. É óbvio que a gente vai ver a Ruzuki e o Chika discutindo. Só que eu diria que vai ter um pouquinho mais de fanservice. Isso é o que eu acho para o próximo episódio. Só que o próximo episódio realmente a gente vai ver um pouco mais da Hiro com os pessoal ali. E a gente vai ter um foco especial no Takezu. Porque eu acho que ele, como presidente do clube, ele tá melhorando muito. Esse episódio mesmo, ele teve um desenvolvimento em particular que foi muito importante, como todos os personagens tiveram. Só que na minha opinião, eu acho que pela prévia, pelo que mostrou o olhar dele, vai ter algo sério. E a gente viu que aquele conselheiro vai aparecer de volta. Será que ele vai falar algo que vai abalar o Takezu? Bom, a gente vai ter que esperar o próximo episódio. O Chika vai ser importante também se for preciso ajudar ele, como a Hiro ou a própria Ruzuki, como todos em volta do clube de Koto. Para todo caso, a gente vê no próximo episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?